A mega cena da virada que você perdeu sempre vai ser eu. Qualquer história de amor sem um ponto final. Cara, há pouco tempo eu tive uma conversa muito íntima com 4 amigos meus. Conversas separadas. Cada conversa tinha um tema, mas teve uma coisa que me chamou a atenção. As nossas conversas mudaram, e mudaram muito. O jeito como a gente fala da vida mudou. O jeito como a gente pensa na vida mudou. E pra mim isso faz bastante sentido. Porque nessas conversas a gente falou sobre metas, sobre sonhos, sobre crenças. Tudo num tom muito maduro, muito respeitoso. Foram conversas de muita cultura, muita substância. Eu percebi como isso contrasta com o passado. Há alguns anos as conversas com esses mesmos amigos eram outras. Com um eu só falava sobre animes, com outro só sobre jogos, futebol, e com alguns sobre garotas. E mudou bastante. E é muito louco como essas conversas recentes me mostraram uma coisa. Eu fiz uma escolha certa. Eu abri mão de amizades, e coloco aspas em amizades, nas quais eu poderia ter mantido até hoje. Eu escolhi ficar com essas poucas pessoas, pessoas estas que hoje eu olho e vejo pessoas admiráveis, pessoas respeitáveis, pessoas com as quais eu aprendo muito. Eu não vou dizer que essas amizades são as amizades mais felizes do mundo. Talvez não sejam. Talvez eu sentiria mais prazer se eu tivesse ficado com aquelas outras pessoas. Mas será que esse é o prazer certo? Machado de Assis escreveu que há alegrias que nos atrasam e dores que nos apressam. Não é sobre prazer, é sobre ter orgulho no fim da vida do tipo de pessoa que você escolheu ser. Abrir mão do que é fácil para buscar o que é certo. Abrir mão de prazeres, de ilusões, de distrações. Eu tenho amigos que se encontraram na religião e eu sou extremamente feliz com isso. Tenho outros amigos que se encontraram nos estudos e são brilhantes. São poucos, mas são esses poucos que eu quero ao meu lado. Eu aprendo demais com eles. Aprendo virtudes de uma pessoa boa. E foi com isso que eu entendi uma coisa que está me acompanhando. Para ser alguém bom, alguém virtuoso, alguém talvez sábio, é necessário sacrifícios. É necessário abrir mão de prazeres, de ilusões, de tudo que pesa mais do que ajuda. Eu sei que eu não estou preparado, mas eu estou disposto. E muitas vezes, disposição é tudo que a gente tem. Eu não gosto da ideia de que todo mundo precisa ter um plano. Eu não gosto da ideia de que cada passo da minha vida precisa ser planejado. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de ter objetivos. Calma, deixa eu explicar. Tudo bem definir metas, mas não viva como se você tivesse um plano infalível para alcançá-las, porque você não tem. E, sinceramente, nunca vai ter. O que você pode fazer é simples. Ir em direção às metas e resolver os problemas que surgirem ao caminho, porque eles vão surgir. E a maioria deles vai cobrar um preço alto, preço este que eu chamo de sacrifícios. Para ler mais, eu precisei sacrificar as redes sociais. Para tocar violão, eu precisei sacrificar a procrastinação. Simples assim, mas repara, em nenhum momento eu planejei fazer esses sacrifícios. Eu apenas defini as metas e no meio do caminho eu percebi o que era necessário ser deixado para trás. Eu tenho a impressão de que planejar demais frustra, e frustra de um jeito desnecessário. Quando você planeja fazer sacrifícios antes mesmo de correr atrás da meta, a chance de falhar é muito alta. E quando você falha, vem a frustração. E quando vem a frustração, você para. Você fica preso num ponto onde não sacrificou o que precisava e não correu atrás do que queria. A intenção é a parte mais preguiçosa da ação. Já dizia Machado de Assis. Eu não quero parecer exemplar aqui. Várias vezes eu definia metas e já sabia de antemão o que seria necessário sacrificar para alcançar essas metas. E isso tudo antes mesmo de começar
o caminho. E aí eu caía numa armadilha perigosa. Eu pensava, beleza, então deve ser mais fácil começar pelo sacrifício. Só que não. Eu tentava sacrificar e travava, falhava. E ficava num ponto onde eu não sacrifiquei, nem avancei. Vou dar um exemplo. Você quer ler 30 páginas por dia, mas sabe que o Instagram te dá um soco de dopamina que acaba com a sua concentração, então, claro, você sabe que tem que sacrificá-lo. Mas aí você cai num plano perigoso. Você pensa, eu vou largar o Instagram primeiro e depois eu começo a ler. Mas isso é errado, porque você não está praticando a meta, você só está tentando se livrar dos obstáculos e isso torna o sacrifício 1000 vezes mais difícil. Agir é praticar com o que se tem, não com o que se falta. Eu percebi depois de muito erro que para mim é mais fácil sacrificar algo quando eu já estou caminhando para a meta. Foi mais fácil largar as redes sociais quando eu já estava lendo 2, 5, 10 páginas, porque parece que meu cérebro entendeu, ora, ler não é tão ruim assim, o sacrifício não vem primeiro, ele vem durante. Sabe, eu acho que às vezes o caminho educa a gente melhor do que qualquer plano. Eu não gosto desse radicalismo que algumas pessoas pregam. Aquele discurso de palco que diz, largue seus vícios agora, de um dia para o outro, vire alguém melhor. Eu não gosto dessa ideia. Eu não sei explicar perfeitamente o porquê. Talvez seja pelo significado que eu dou à vida. Talvez seja porque soa artificial, mecânico. Mas eu não gosto. Eu gosto da ideia de errar. Eu errei muito. E por incrível que pareça, eu gosto disso. Antes eu tinha medo de errar. Hoje nem tanto. Um amigo meu me disse uma frase um dia que ficou na minha cabeça. Se você tivesse a 30 erros do seu sucesso, com qual velocidade você gostaria de errar? Eu não quero chegar aqui e falar, se você passa 7 horas no celular, pare imediatamente. Seja melhor, seja produtivo, seja virtuoso, seja perfeito. Não. Sabe por quê? Porque existe uma chance real de você sair na rua hoje e ser atropelado. E talvez aquelas 7 horas do TikTok não valessem de nada. Mas um pouquinho, minimamente, você se sentia feliz dentro delas. Eu não gosto da pregação da renúncia forçada. Isso me soa desumano. Na verdade, eu gosto de outra coisa. Eu gosto de tentarmos amadurecer a mente. E quando eu digo amadurecer, eu não quero dizer um adulto responsável que paga boleto. Isso não é virtude, isso é necessidade. Quando eu falo de amadurecimento, eu falo de outras coisas. De saberes, de curiosidade, de valor. Talvez amadurecer seja até voltar a ser criança, porque criança pergunta, criança se maravilha, criança entra, mergulha no assunto com uma intensidade que o adulto esqueceu. E é verdade que a internet está na palma da nossa mão. Tudo está aqui. E mesmo assim a gente passa horas em um aplicativo que acelera nosso cérebro sem nos dar nada em troca. Então, ao invés de mergulhar em ilusões, por que não amadurecer a mente? Por que não nos mergulharmos em algo mais virtuoso? E é lento. Amadurecer é sempre lento. E para isso você tem que abrir mão do perfeccionismo, porque o perfeccionismo nos atrasa. Ele nos faz acreditar que a gente só pode começar quando tiver tudo sob controle, mas é verdade que nós não temos controle de nada. E no fim das contas, tudo se baseia em pequenas decisões. Primeiro, defina metas, mas não planeje demais. Planos são quebráveis e a vida adora quebrá-los. Segundo, largue o perfeccionismo, ele paralisa. E terceiro, não seja radical consigo mesmo. Não há nada de errado em ser humano. E perceba, assim como não faz mal passar horas no TikTok, também não faz mal tentar ser virtuoso. Tentar ser alguém melhor. Afinal, somos todos poeira cósmica. Todos vamos desaparecer, mas enquanto estamos aqui, que pelo menos nossa mente seja nossa. E por mais difícil que seja, tentemos amadurecê-la.
Cara, eu tava investigando aqui as paradas antigas. Olha isso. Calma que vai cair. Sei que isso aqui pode parecer bem normal pra muitos, mas, pô, é um DVD, tá ligado? Nossa, mano, minha geração deve ser medíocre mesmo, porque eu tô impressionado com o DVD. Hoje eu não sou um exemplo pra ninguém. E pra falar a verdade, nem quero ser. Não quero tomar esse posto de inspiração, referência, mas eu quero ter amigos. Isso sim, isso é uma meta de verdade pra mim. Eu gosto de conversar com amigos porque quando a gente conversa, a gente aprende. E às vezes, sem querer, a gente até ensina. E é exatamente isso que eu quero fazer aqui. O que eu tento fazer aqui é conversar, trocar ideia, aprender, ensinar, errar, crescer juntos. E essa conversa de hoje foi sobre sacrifícios, sobre virtudes, sobre tentativas. Somos sombras de um nome que se apagará. A gente é poeira cósmica, a gente vai desaparecer e depois de um ano de sua morte, se você não for famoso, ninguém vai falar sobre você. Ninguém. Isso não é triste pra mim, é apenas verdade. E embora não seja errado pra mim não ser nada, não tem problema nenhum em tentar ser algo. Então, tentemos. Tentemos ser alguém melhor. Tentemos ensinar. Tentemos aprender. Tentemos errar. Tentemos acertar. Tentemos. Só isso já é muito. A nossa insignificância diante do universo faz com que as nossas pequenas coisas, essas coisas miúdas do dia a dia, ganhem um valor imenso, exatamente por serem pequenas. Bom, eu sei que eu tô esquecendo de falar isso aqui, mas hoje eu não vou esquecer. Tudo que eu falei aqui é besteira. É tudo a minha opinião. Não leve nada a sério, não leve nada como regra. Eu só tô expondo aqui o que eu acho. Eu agradeço quem assistiu até aqui e desejo uma boa noite.